E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre a doença de Chagas. Começando pelo próprio nome. Por que Chagas? Porque esta doença foi descoberta e estudada pelo médico chamado Carlos Chagas, né? Foi Carlos Chagas que descobriu a doença, sistematizou o ciclo evolutivo, sistematizou a transmissão. Nada mais, nada menos do que atribuir ao mesmo, né, o nome da doença. Fazer uma homenagem aí, tudo bem? Tá. E aí, né, vamos falar sobre o agente etiológico. O agente etiológico é um protozoário, é claro, porque nós estamos estudando o reino protoctista, então tem que ser um protozoário. Esse protozoário, diga-se de passagem, pertence ao filo Zoomastigófora, porque apresenta o flagelo lá, membrana ondulante, aquela conversa toda, tá? Esse protozoário é chamado de Trypanosoma cruzi. Por que é chamado de cruzi? Porque o Carlos Chagas fez uma homenagem ao seu amigo chamado Oswaldo Cruz. Por isso ficou cruzi, Trypanosoma cruzi. Né? O mesmo, né, lá da revolta da vacina, né, da República Oligárquica e tudo mais, tá? Então, agente etiológico, Trypanosoma cruzi, que é o nosso Trypanosoma, que é pertencente ao filo Zoomastigófora, que apresenta membrana ondulante, tá? Tudo bem, pessoal? Tá. Agora, vamos falar do reservatório. Aliás, dos reservatórios, porque nós não temos apenas um único reservatório. Nós temos vários, tá? O próprio homem funciona como reservatório da doença de Chagas. Lembra lá na leishmaniose, em que o cão é o reservatório? Aqui no caso da doença de Chagas, o reservatório pode ser o homem ou até mesmo, né, mamíferos roedores, bem como, né, capivara, gambá, tatu, tamanduá, preguiça, enfim, né, são os mamíferos roedores aí que funcionam como reservatórios da doença. Como que se dá a transmissão? Bom, existem várias formas de você adquirir a doença de Chagas, mas a forma mais clássica se dá, né, através da forma vetorial, isto é, através, né, das fezes contaminadas do barbeiro, né? Ele vai lá, pica você e deposita as fezes. São estas fezes contaminadas que vão propiciar o desenvolvimento da doença de Chagas. Mas esta é a forma vetorial, né? Através das fezes contaminadas do barbeiro, do chupança, né, ou como queira, Triatoma infestans, tá? Claro que existem outros aí responsáveis também por picar e depositar as fezes, bem como, né, o Pan-Strongylos mengistus, outro Rhodylus prolixus, mas isso aí não é muito comum no vestibular, mas às vezes pode ser um diferencial seu, né, para uma outra pessoa, né? Porque às vezes os autores que elaboram a prova de vestibular passam a abordar conteúdos de nível superior, justamente para poder, né, diferenciar, poder ter uma discrepância aí de resultados, tá? Então, se você puder decorar esses nomes aí, fiquem à vontade. Eu não sei se é exatamente estes os nomes, tá? É Pan-Strongylos, tem que pesquisar aí. Eu creio que seja isso aí, tá? Pan-Strongylos mengistus e Rhodylus prolixus. Procurem, né? Que são os vetores daí, né? Da doença de Chagas. Mas o mais comum, né? Que todo mundo conhece é o Triatoma infestans, tá? Que é conhecido popularmente como a chupança ou barbeiro. Justamente porque ele vai chupar o rosto, barbeiro porque é na região da barba, tá? Mas esta, pessoal, é a forma vetorial de se adquirir a doença de Chagas. Existem outras maneiras, como eu disse anteriormente. Por exemplo, transfusão de sangue contaminado também, né, a pessoa adquire, né, é transmitida a doença de Chagas através, né, isso é a forma da transfusão sanguínea, né, de sangue contaminado. Através também da placenta, né, a via congênita também adquire a doença de Chagas, através do leite materno durante o parto, tá? Beleza. São outras formas de você adquirir aí. E outra forma que tem sido amplamente recorrente é a forma oral, certo? Através da ingestão
de alimentos contaminados, bem como cana-de-açúcar lá na garapa, né, açaí. Toma muito cuidado, pessoal, porque é muito perigoso essa doença aí, tá? Doença de Chagas. Então, recapitulando o que nós vimos o agente etiológico, o causador, né, o que vai desencadear este processo, que é um protozoário pertencente ao filo Zoomastigóphora, que no caso é o Trypanosoma cruzi. Este é o agente etiológico. Vimos ainda, né, os reservatórios, que nós falamos que pode ser o homem ou mamíferos roedores, como, né, a capivara, gambá, tatu, tamanduá, preguiça, entre outros. São os reservatórios da doença. Vimos ainda a transmissão, né? Aliás, as transmissões, porque não há apenas uma única transmissão, mas a forma mais clássica, né, que todos os livros abordam, né, são as fezes contaminadas do barbeiro, né? O mosquito vai lá, chupa e em seguida deposita as fezes. São essas fezes contaminadas que serão penetradas, tá? Infiltradas. Né? Então essa é a forma mais comum, é a forma vetorial, né? Pelo chupança, barbeiro, a bicho de parede, vum, tem vários nomes aí, tá? A procotó, não sei se é importante, mas vai que cai, né? E eu não falei, então eu falei aí os nomes, tá? E o mais comum é o Triatoma infestans, mas existe, como eu disse, né, o Pan-Stronchulus mengistus, creio que seja isso, e o outro é o Rhodinus, né, prolixus, tá? Bom, enfim, então falamos do agente etiológico, falamos dos reservatórios, tá? Falamos da transmissão, uma das formas, que é pela contaminação das fezes do barbeiro. Além do mais, existe a forma da transfusão de sangue contaminado, a forma placentária, né, via congênita, ou ainda, né, a leite materno durante o parto, e o que tem sido amplamente recorrente, que é a via oral, através da ingestão de alimentos contaminados, como cana-de-açúcar, garapa, né, e também o açaí, tá? Bom, é isso. Agora vamos para o ciclo evolutivo, tá? Bom, pessoal, ó, o ciclo evolutivo que eu vou falar é no caso da forma das fezes contaminadas. Como que vai funcionar? É o seguinte, presta bem atenção e depois você vai tentar explicar para uma pessoa, tá? Olha só, vai acontecer o seguinte. Eu falei que existem os reservatórios da doença, não existem? No caso, o homem e os mamíferos roedores lá. Vamos supor, porque para você entender você tem que imaginar. Então imagine, né, uma pessoa, um ser humano, um homem, né? Ele é o reservatório da doença. Se ele é o reservatório, o que você entende por reservatório? Reservatório me lembra reserva. Então ele tem como reserva, né, as formas do protozoário ali. Tudo bem? Então ele tem os tripanossomos da vida ali com ele. Ele está contaminado, ele é reservatório. O que vai acontecer? O inseto, né, o Triatoma infestans, ou como queira simplesmente barbeiro chupança, vai lá, né, sobre a superfície do rosto da pessoa, por isso que fala chupança, porque vai chupar, barbeiro porque é na região da barba, vai lá e vai fazer o quê? Ele vai, né, adquirir estes tripanossomas que estão contidos no reservatório. No caso, o homem. Então ele adquire isso aí, tá? Entenderam isso aí? Então ele vai adquirir essas formas aí. E o que vai acontecer? Lá, né, no interior da cavidade gastrointestinal, né, do inseto, o que vai acontecer? Essas formas que ele ingeriu do reservatório, né, que ele adquiriu, melhor dizendo, através da picada, vão se diferenciar em epimastigota. Epimastigota. E aí, o que vai acontecer? Lá no final da cavidade gastrointestinal, esses epimastigota vão se diferenciar, vão passar por um processo de diferenciação e vão se tornar, por conseguinte, tá, tripomastigota metacíclico, tá?
Deu para entender? Então era epimastigota, né? Forma de foice no intestino lá do inseto, né? E aí no final, o que vai acontecer? O barbeiro vai dar uma cagadinha ali e vai liberar, né, a forma de tripomastigota metacíclico, que na verdade nada mais é do que uma diferenciação do epimastigota, que estava no intestino, né, do barbeiro, tá? E o que vai acontecer? Esses tripomastigota metacíclico, né? Ou tripomastigotas metacíclicas, essas formas tripomastigotas metacíclicas vão penetrar no sangue da pessoa. E do sangue vão para o coração, vão para a musculatura estriada cardíaca, certo? E o que vai acontecer? Lá no coração, essas formas chamadas de tripomastigotas metacíclicas vão se diferenciar em amastigotas. Então era tripomastigota metacíclica e acaba se tornando amastigota, certo? E aí do coração eles vão para o sangue novamente e aí eles vão se tornar tripomastigota. Só que não é tripomastigota metacíclica, é tripomastigota sanguínea. E o que vai acontecer? O mosquito ingere novamente esse tripomastigota sanguíneo e reinicia o ciclo. Deu para entender alguma coisa? Tá? Então, é isso aí, tá? Vou fazer mais uma revisão sobre o ciclo. O que vai acontecer? O homem, né, é o nosso exemplo, poderia ser um mamífero roedor, né? No caso é o homem, né? O meu exemplo é o homem, né? Então ele é o reservatório. Então ele tem os tripanossomas da vida. O que vai acontecer? Isso é o ciclo da forma vetorial, tá, pessoal? O mosquito vai lá, né, sobre a superfície do rosto do indivíduo, por isso que ele é chamado de chupança ou barbeiro, e vai adquirir, né, esses tripanossomas, que vão se diferenciar em epimastigota, que tem forma de foice, né, lá na cavidade gastrointestinal. No final desta cavidade gastrointestinal, estes epimastigotas vão se diferenciar em tripomastigota metacíclico, certo? Que vão ser liberados, evidentemente, pelas fezes do barbeiro. E essas formas tripomastigotas metacíclicas vão penetrar no sangue, vão parar no coração. Lá no coração vão se transformar, vão se diferenciar em amastigota. E do coração vão para o sangue novamente. E aí no sangue vão ser o quê? Vão ser tripomastigota sanguíneo. Vale lembrar que a doença de Chagas, né, apresenta dois estágios, né, a forma aguda e a forma crônica. Na forma aguda, a pessoa tem o quê? Tem febre, tem cansaço, tem aumento do baço, do fígado, inchaço dos nódulos linfáticos, enfim, né? Mas tem cura, né, nessa fase aí, no primeiro estágio, que é a forma aguda. Já na forma crônica, demora 5, 10 anos, e aí a pessoa vai ter o quê? Ela vai ter problemas no coração, tá? Muito obrigado.